Jesus. Canta com os braços erguidos. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Pão da vida, és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso Pão da Palavra. Nesse 32º domingo do tempo comum, somos convidados a refletir sobre a nossa fidelidade e perseverança até o fim na vivência do Evangelho. No Evangelho de Lucas, Jesus é questionado pelos saduceus com relação à questão da ressurreição. Os saduceus eram um grupo religioso no tempo de Jesus, os altos sacerdotes do tempo, que não acreditavam na existência da ressurreição. Ao passo que os fariseus, e Jesus nesse aspecto se coaduna com os fariseus, acreditavam na ressurreição. Quando que surgiu a fé na ressurreição? Surgiu, sobretudo, no 1º e 2º século, anos antes de Cristo, na época do Império Grego, perseguindo e dominando o povo judeu, no qual aconteceram inúmeros martírios, inúmeras perseguições, muito derramamento de sangue, e o povo judeu começou a alimentar a expectativa de que, uma vez que eles eram fiéis a Deus na própria carne, sofrendo na própria carne, Deus haveria de recompensá-los também na própria carne, e daí a fé na ressurreição. A fé na ressurreição corporal, na vida nova que Deus poderia dar àqueles que lhe foram fiéis nessa vida. Pois muito bem, diante da pergunta dos saduceus, Jesus responde que a ressurreição se trata de um novo modo de viver, um novo modo, plenitude de vida. Os saduceus ainda estavam pensando que a ressurreição pudesse ser algo comparado a essa nossa vida histórica, quanto que na verdade não. A ressurreição é a plenitude, a transformação dessa nossa vida. A nossa vida é dom e presente de Deus, apesar dos seus altos e baixos. O viver é bom demais, é um presentão que Deus nos concede, mas ela carrega limitações. Ressurreição significa a superação dessas limitações, a superação dessas fragilidades. Conforme reza o texto de Apocalipse, Deus haverá de enxugar todas as nossas lágrimas, e ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, ali não haverá mais tristeza, porque a nossa vida será plenificada. No entanto, nós não devemos pensar que a ressurreição se trata de um reavivamento de cadáver, mas se trata de sair dessa nossa vida histórica e adentrar na vida de Deus, na eternidade, totalmente transformados, gloriosos e transfigurados. Paulo vai nos dizer na sua carta que mente humana alguma é capaz de imaginar, olho algum foi capaz de ver, ouvido nenhum escutou aquilo que Deus reserva para aqueles que são os eleitos, para aqueles que lhe são fiéis. Então a ressurreição é isso. É a grande esperança da fé cristã que a morte não é o fim da nossa vida, mas que a morte, na verdade, é a transformação da nossa vida, a passagem da nossa vida, a metamorfose da nossa vida. Não é o fim, porque o túmulo não é a nossa casa final, não é o destino final. A morte não é a palavra final a respeito da nossa vida, mas sim a vida plena, a vida eterna, junto de Deus, na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.